Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. Nossa convidada de hoje gosta mesmo de ultramaratonas, mas apesar disso ela venceu a Paraty Brasil, o TMB, na sua primeira edição, no ano passado, na distância dos 35 km e terminando apenas 20 minutos após o campeão masculino. Mariana Scarpelli treina nas montanhas lindas de Garopaba, Santa Catarina, o que tornou ela uma corredora muito forte nas subidas e veloz nos trechos mais corríveis. Ela nos contou os bastidores da briga braba dela no Jaraguá Sky do ano passado com as grandes Letícia Saltori e a Ivânia Rambo, nos falou como é ser uma atleta e nutricionista vegana, quais os principais erros que ela vê os corredores de trail cometendo no quesito da alimentação, como é a rotina de treinos detalhadamente dela, tendo seu marido como treinador. Ela nos deu dicas de como principalmente as mulheres podem ir para a trilha, minimizando os riscos para elas, e nos passou uma estratégia que ela aprendeu com seu terapeuta e que ela aplica nos momentos de baixa numa prova para não deixar a peteca cair. Foi uma conversa muito prazerosa e eu aprendi demais. Espero que vocês curtam o meu papo com Mariana Scarpelli. Mariana Scarpelli, seja bem-vinda ao Trail Tropical. Meu prazer é meu, adorei o convite. Vamos lá falar um pouquinho da minha vida para vocês. Eu queria começar a gente falando sobre o que tu fez lá em Paraty, né? No ano passado, né? A primeira prova, a primeira edição da UTMB aqui em Paraty, tu correu os 35 quilômetros, né? Sim. E conseguiu aí a primeira colocação aí no feminino, né? E a 11ª colocação no geral, né? E fez um resultado, assim, fantástico, né? Primeiramente, parabéns aí pela tua conquista lá. Obrigada. A prova foi extremamente... com um start list, né? Muita gente forte, assim, uma competição bem acirrada, assim, e conseguiu aí esse 11º, né, colocação no geral. Sim. E foi 25 minutos, né, atrás do primeiro colocado masculino, se eu não me engano. Sim, foi uma surpresa para mim até, pelas condições da prova, né, no calor. Exatamente. Isso que eu queria ouvir de ti, né? Essa prova estava muito quente, muito mais do que as pessoas estavam até esperando, ou talvez, né, se preparando para isso. Eu queria ouvir de ti, como é que foi essa preparação para essa prova e como é que foi os bastidores dessa tua conquista lá em Paraty? Então, Paraty, na verdade, eu caí meio de paraquedas lá, para ser bem sincera, não estava na minha programação. Quando surgiu o TMB no Brasil, a minha ideia lá atrás era ir para os 100 quilômetros, num outro momento que eu estava, quando abriram as inscrições, eu comecei a namorar a ideia de ir para os 100 quilômetros. Falei, poxa, é uma oportunidade única, né? O TMB no Brasil, eu já tinha experiência de prova de 80, eu falei, quem sabe, né? Vamos estudar isso. Só que assim, pelo menos comigo, mas acho que com muitas pessoas, em um mês as coisas mudam muito e eu comecei a montar um outro calendário e acabei não colocando a Paraty no calendário. Ela não estava até a La Mission, até um mês antes da prova. Então, na verdade, o meu desempenho lá na prova foi o resultado de toda uma sequência de treinamento para as provas que já estavam agendadas no meu ano, assim. Então, eu só fui, depois da La Mission, eu vi uma oportunidade da Paraty, eu fui convidada para a prova, já tinha sido, na verdade, eu estava estudando a ideia de ir, e aí depois da La Mission me empolguei e falei, acho que eu vou para Paraty, acho que é o momento, estou num bom momento, vou aproveitar e vou. E até por isso a escolha da distância dos 35 quilômetros, porque senão eu teria ido para os 55, pelo menos, não no 100, que eu não estaria preparada para uma distância longa naquele momento, mas para os 55 é uma distância que eu gosto mais. Mas falei, bom, uma prova que caiu meio do nada, vou para os 35, que é uma distância que eu até domino, porque não faz parte dos meus treinos, da minha rotina semanal, até treinos mais longos, eu chego a correr 30 quilômetros, então para mim, ok, mas o calor era um desafio, então eu monitorando todo o tempo, apesar de já conhecer Paraty, saber que o calor lá era absurdo, e aí eu monitorava a temperatura, falei, bom, vou ter que enfrentar. E aí, assim, até como nutricionista, eu comecei a pensar em estratégias de como burlar esse calor, né? Então, cuidar muito da hidratação, alimentação, aumentar a quantidade de carboidrato nas semanas de prova e focar na ingestão de minerais.
falei, bom, vou fazer toda a estratégia possível e o mental também, e preparando minha cabeça para aquela situação, porque não adianta você estar toda bem hidratada, alimentada e a cabeça mergulhar naquela situação e você se entregar e não conseguir desenvolver. Então eu falei, bom, eu vou fazer o meu melhor. E aí eu estudei o percurso, eu sabia quem eram minhas adversárias, assim, as que eu não sabia todo mundo, porque óbvio, como você falou, foi uma prova que teve, assim, era praticamente concorrência de prova de rua, né? Porque tinha muita gente lá, então a gente não sabia o que podia dar. Falei, bom, eu conheço, 10 meninas que estarão lá, mas o restante pode vir qualquer surpresa, porque é muita gente de rua também, e as surpresas aparecem. E eu acho muito legal isso também, porque você não espera aquela disputa, né, em algumas provas, enfim. E aí eu falei, bom, vou bolar a minha estratégia, eu sabia que era uma prova bem corrível, eu gosto de provas corríveis, porque eu sou uma atleta rápida, eu desenvolvo bem em trechos de estradão, de asfalto, e mais gosto também de trechos travados. Então, não gosto de prova total travada, mas eu gosto de prova que eu consigo correr bastante e que alguns trechos dá aquela travada, mas depois você consegue correr de novo. E aí, Paraty, eu sabia que eu tinha que sair forte, porque era uma prova muito corrível e eu tinha atletas que eu conhecia lá, que inclusive foram as que completaram o pódio comigo, que eu conheci e sabia que eram fortes. Eu falei, bom, eu tenho que tentar me distanciar o máximo que eu puder delas no começo, porque uma delas, que é a Lígia, sou amiga dela, até eu posso falar, eu sei que ela é muito rápida no asfalto, e aí ela até depois ficou sobre, como você sabia? Eu falei, poxa, porque você é minha amiga, mas é minha adversária e eu estudo as minhas adversárias. E aí eu sabia, então eu falei, eu preciso me distanciar dela o máximo que eu puder. E a Clara, né, que eu sei que é muito boa nós já tivemos boas disputas em provas nos trechos mais travados, mais técnicos. Eu falei, bom, porque aí quando chegar em algum trecho mais técnico da prova, se eu estiver já distante dela, ela não consegue me alcançar. Então essa foi a minha estratégia. E o mental todo o tempo tentando ignorar de alguma forma aquele calor. Mas uma coisa que eu falei também muito para os organizadores depois, que me ajudou muito, foi muito gelo que tinha nos pontos de controle. Então, eu tinha tudo comigo que eu ia ingerir durante a prova, mas o gelo que a prova forneceu me ajudou muito. Assim, então, eu usei e abusei mesmo do gelo, de colocar dentro do top, na mochila. Chegou no ponto de controle da Mombora, inclusive, que eu conheci as meninas que estavam lá. Aí eu só pedia para elas enfiarem na minha mochila o gelo, põe gelo na mochila, e eu aí ia embora, assim, porque foi o que me ajudou. Eu saía com gelo na mão, punha no copinho flexível gelo, ia chupando no caminho, e foi isso que me ajudou. E essa foi a minha estratégia, na verdade, para o calor e sair forte. Como é uma prova relativamente curta, 35 quilômetros, para mim, né? Eu sabia que eu podia sair forte se quando chegasse nas subidas mais íngremes, eu ainda ia ter fôlego e perna para sustentar. Então, realmente, assim, eu estava com uma ideia de fazer uma prova em até 4 horas, e aí me surpreendi porque acabei fazendo quase 3 horas e 19, deu, né? Acho muito menos do que eu queria fazer, pensei em fazer, porque eu consegui mesmo me sair muito bem e desenvolver muito bem, não senti necessidade de caminhar na prova, eu corri praticamente a prova toda, nos trechos mais íngremes era trote, mas mantive forte, um trote consistente o tempo todo, então assim, deu muito certo, e depois analisando os trechos lá de controle de tempo, né, os pontos que eu passei, eu falei, nossa, realmente, eu fiquei muito perto do primeiro masculino, depois só que ele conseguiu se distanciar mais, e aí eu mantive uma distância maior, assim, mas eu fiquei muito feliz até com a minha performance lá, mas foi o resultado mesmo de um ano que eu tive de 2023 muito consistente, bem treinado, disciplinado e um momento muito bom que eu estava e que eu estou tentando manter ainda esse ano, que é o mental forte, assim, a cabeça muito forte com os objetivos já determinados do que eu quero fazer, assim, nas provas. Então, é isso que me ajudou muito, assim, eu acho que a cabeça foi fundamental, sei lá, foi 50% da prova, assim, para me ajudar a aguentar aquela situação extrema que a gente
Eu não sei, você estava lá na prova também, não, em Não, Paraty? não, 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 não consegui então, estar, não faço ideia. mas que todos nós enfrentamos, assim, que foi terrível. Nossa, imagina. Eu fiz o último podcast que eu gravei, ele foi inclusive com o diretor, né, da prova, né, o Miranda, Aham, Rafael Miranda. E sim. aí uma das coisas, né, que ele falou foi sobre isso, né, essa da dificuldade que foi para conseguir ter gelo, né, mesmo nos postos de Esgotaram, controle, às né? vezes lá em cima. Eles É, não, esgotaram isso da aí. região o gelo. Depois eles falaram que eles esgotaram de todas as cidades Imagina. em volta o Aham. gelo, porque eles foram atrás de tudo que era possível para abastecer. E assim, deram conta, pelo menos assim, eu não senti falta e todos os atletas que eu conversei falaram que deu conta, assim, que o gelo ajudou demais. Uhum. Eles conseguiram botar piscina de gelo nos pontos de controle, assim. Então, quem Imagina. precisava se jogava na piscina, dava uma refrescada e sair, assim, porque foi. Espero que esse ano não seja tanto assim, mas diz que foi um pouco atípico para a época, né? Para setembro, assim. A gente sabe que Paraty é muito quente, mas para setembro foi mais atípico. Como está tudo muito atípico, eu não vou esperar menos calor, não. E se a gente já entra um pouco nesse tópico que tu começou a falar ali sobre as mudanças que tu fez para se preparar para essa prova, não só se preparar, mas para também durante a prova, né, tá consumindo mais, você citou, consumindo mais minerais, né, os carboidratos que você Uhum. comeu antes, né, e eu imagino que durante também. De maneira mais prática, assim, tu consegue explicar, talvez para quem, né, não tem muito conhecimento de quais são esses aspectos que a gente pode, quais são essas alterações que a gente deve fazer quando a gente está se deparando com uma prova, né, que vai ser mais ou menos esse nível de umidade e de calor, quais são, Uhum. às vezes, essas mudanças práticas, assim, que a gente pode fazer para conseguir estar diminuindo os efeitos, né, do calor no nosso corpo, né, afetando a nossa performance. Aham. Primeiro de tudo, assim, na semana de prova, tentar manter o melhor possível a sua hidratação, então ver lá qual que é a sua ingestão diária recomendada e tentar beber essa quantidade de água por dia. E é uma estratégia que eu oriento para os pacientes e eu uso, principalmente numa prova dessa, pelo menos 48 horas antes, introduzir no meio dessa ingestão de água somente, mas também isotônico. Então, né, um isotônico aí cada um com a sua preferência de marca, mas para ter uma ingestão de eletrólitos e já chegar lá preparada para enfrentar, né, a desidratação que pode acontecer na prova. Aumentar carboidratos, então, dentro de uma alimentação já devidamente balanceada, né, e saudável, aumentar carboidratos bons. Então, não é se encher de açúcar na semana de prova, Batata mas frita, conta? não, né? Então, a batata não tem problema, mas o problema é a fritura. Então, assim, a batata mesmo pode ser, mas aí batata assada, cozida, batata doce, mandioca, né? Aipim para quem é do sul, colocar, aumentar o pão integral, enfim, tentar incluir maiores porções de carboidratos. Ou uma coisa que eu falo, como o seu prato normal, que você está acostumado, a sua recomendação, né, do almoço, por exemplo, e do jantar, e acrescente uma porção a mais de carboidrato a esse prato. Então, tem lá a porção de arroz que você está acostumado a colocar, de macarrão, e aí você coloca uma porção a mais de batata, por exemplo. Junto àquilo, coloca uma xícara de batata cortada, de batata assada, enfim, cada um com a sua recomendação diária, mas colocar mais carboidratos de qualidade na sua semana e, claro, manter a ingestão adequada de frutas, verduras, né, para poder equilibrar aí a hidratação. Mas o principal é boa ingestão de água e eletrólitos. E durante a prova, o que me ajudou muito foi a ingestão de carboidrato líquido, né? Então, o carboidrato líquido, que é o pozinho lá que você dilui, né, na água, tem uma absorção muito mais rápida, te fornece uma energia muito mais rápida, porque ele é digerido mais rapidamente, né, no seu organismo. Então, me ajudou muito, ao invés do gel. Usei gel também, mas o carboidrato líquido eu estava toda hora lá bicando, então a cada 10 minutos estava dando gole no carboidrato, então isso me manteve hidratada e ingerindo energia junto do carboidrato junto com os eletrólitos a todo momento na prova. Então isso me ajudou bastante.
e é uma estratégia que eu uso na maioria das provas, mas lá em Paraty fez muita diferença por conta do calor. Eu já fui com essa ideia, assim, de que eu teria que ter uma maior ingestão de carboidrato em forma líquida por conta da situação que eu ia encontrar. E não tem como discordar de ti, né? Teu resultado aí não deixa Deu mentir, com certo. certeza funcionou. Aham, deu certo. E Mariana, tu já teve a oportunidade de disputar e de vencer algumas das provas aí mais icônicas, né, que a gente tem aqui no nosso Brasil hoje. Tem alguma prova específica que te salta assim na lembrança, que foi talvez uma vitória especial para ti, ou uma prova que tu saiu de um lugar que não esperava que ia conseguir vencer e aí teve um resultado melhor? Tem Uhum. alguma assim que salta a lembrança, que tem um lugarzinho especial aí na tua memória? Aham. Então, o ano passado, como eu falei, foi o melhor ano para mim desde que eu comecei a correr para performance. E aí tiveram duas provas muito especiais. Uma que nem eu não venci, mas foi a minha melhor performance ITRA na prova até desde então. Eu fiquei em terceiro lugar, que foi na Jaraguá Sky, que foi o Campeonato Brasileiro. Foi uma prova com, acho que foi um dos maiores start lists que teve ano passado, né? Tava todo mundo lá, você contava também a mesma coisa, as meninas que eu conhecia, pelo menos umas 15 meninas fortes lá, e eu já tinha feito a Jaraguá quando inaugurou a prova em 2020, que foi um pouco antes de estourar a pandemia, foi 2020, tinha feito aquele 50K e não tinha sido um bom. Fiquei em terceiro, mas era uma prova que não tinha um start list tão forte, então, e um tempo muito absurdo, em mais de uma hora do que eu fiz, né, o ano passado. Depois fiz os 23 lá, aí fui bem, fui vice-campeã da prova, mas aí resolvi voltar para os 50 e porque eu queria me desafiar num campeonato brasileiro e com start list forte, falei, não, é o momento, foi minha primeira prova do ano de 2023. Comecei só em abril o calendário de competição, e aí eu estava na minha cabeça, um top 10 ali, eu estava muito feliz já, porque era um start list absurdamente forte. E a prova começou disputada desde o começo. Desde o início da prova, eu fiquei disputando entre o primeiro e o terceiro lugar. Então foi uma disputa bem forte. Imagina, eu estava lá lado a lado com Ivânia, Jaziele, né, que são minhas amigas e referências. E aí, mas eu saí forte também porque eu conhecia já o percurso e sabia que o começo era mais rolado, depois tinha um trecho travado e depois ficava mais rolado de novo, porque ainda era o percurso antigo da Jaraguá, não o percurso desse ano que foi modificado e ficou muito mais difícil. Mas aí eu estava entre as três primeiras e ali eu já estava, nossa, estou entre as três primeiras no Campeonato Brasileiro. E aí, em alguns momentos, eu ficava em segundo. Teve um momento eu fiquei em primeiro. Eu falei, gente, eu preciso ter minha cabeça no lugar para ficar, né, para sustentar isso. E aí, enfim, na verdade, eu acabei em terceiro lugar na prova, atrás da Ivânia e Letícia Saltori, que para mim, né, são duas referências absurdas. Então, para mim, assim, tanto é que eu cheguei muito emocionada. Foi minha melhor performance, baixei em 1 hora e 20, se não me engano, o tempo do que eu tinha feito em 2020 na prova. Foi minha melhor performance ITRA e foi a partir daquela prova, parece que deu uma viradinha de chave, como Mariana atleta mesmo, assim, que eu falei, nossa, agora eu estou no meio das tops do Brasil. Agora eu estou disputando de igual para igual com essas meninas que eu queria alcançar. Lá na Araçatuba, quando eu fiz em 2019, a extinta Araçatuba, uma prova de skyrunning, foi minha primeira experiência em skyrunning, eu queria chegar perto dessas meninas, das 5 melhores que estavam lá naquela prova, e aí eu consegui na Jaraguá. Então, a Jaraguá foi minha entradinha no ano, assim, para eu ver que ia ser um ano bom para mim. E aí, nesse mesmo ano, que eu tenho que destacar, são duas provas, a Jaraguá Sky e depois a La Mission, que a La Mission eu tenho uma verdadeira paixão por aquela prova. Eu fiz a primeira vez em 2019, os 80K da La Mission. Foi assim, o ano inteiro de preparação para aquela, tudo que eu fazia no meu ano era para os 80K, acho que a maioria das pessoas fazem isso, né? Para os 80K da La Mission. Na época eu fui terceira geral, mas também ainda não era a grandeza que hoje é a La Mission,
mas mesmo assim tive uma performance legal para aquele meu momento. Fiquei uma hora só atrás, eu acho que para mim na época foi muito bom, da campeã da prova, que foi a Elizabeth Prado na época, que foi sensacional a prova que ela fez, e que hoje é minha amiga também, e eu oriento ela como atleta também, como nutricionista, então é muito legal como esse mundo, né, vira, assim, é muito, muito Uhum. incrível. E aí fui para La Mission, só que aí no 53, porque faz a mesma travessia que eu fiz em 2019, que é meia travessia, não é a travessia inteira, o 53. Na época, o 53, o 50K não chegava na Serra Fina, e esse ano chegava, em 2023. Falei, não, eu vou para lá, acho que é o ano de eu voltar para La Mission e fazer uma boa prova de novo, mas ainda não estava na minha cabeça que eu podia ser campeã da prova. E até porque a La Mission não entrou como uma prova-alvo do ano, assim, não era. Falei, vou pôr a La Mission, acho que está na hora de eu voltar para a La Mission e tô num momento bom, vou para lá. E talvez isso até me tirou um pouco o peso de, putz, é minha prova-alvo e eu quero ganhar essa prova. Querer eu queria, não vou falar, não, a gente não pode ser hipócrita, toda prova a gente entra para ganhar. Eu não entro na prova para ir lá, quero ser top 10 só, não. Se a gente quer fazer o melhor, e se o melhor for ganhar, melhor ainda. E aí eu fui, e assim, foi uma prova redondinha do início ao fim, assim. Logo no começo da prova, nos primeiros 4 quilômetros, tava eu e a Jaziele, consegui passar, e aí cheguei no começo da travessia da Serra Fina e já não vi mais ninguém e liderei a prova inteira e foi assim, eu falo, a Jaraguá foi a minha melhor performance ITRA, mas a La Mission esse ano foi o ano que eu me senti mais confortável, foi a prova que eu me senti mais confortável de todas as provas que eu fiz no ano, assim. Foi muito redondinha, aquele dia que sai tudo perfeito, tudo certinho, tudo que você programou você consegue desenvolver, e foi a chegada mais bonita, assim, para mim foi emocionante, eu jamais vou esquecer aquela prova, e só cravou de novo a La Mission como minha prova predileta, assim, até então, assim, então são as duas, a Jaraguá, que não foi uma vitória, e a La Mission, que foi a vitória, que acho que isso ajudou a coroar como uma das provas principais do ano, assim, que eu tive, e da vida até hoje, assim, acho que eu posso falar da prova que foi a mais especial nesses 7, 8 anos aí que eu tô correndo para performar. Que legal. Achei muito legal que tu destacou aí uma das tuas provas favoritas, uma prova que tu não venceu, assim, né? Eu acho que Sim. isso é muito legal, né? Principalmente da corrida e da corrida de montanha. Claro que vai variar de pessoa para pessoa, né? Tem gente que, às vezes, se não teve aquele resultado que queria, tudo foi em vão e não vai, Uhum, né, demonstrar talvez aquela gratidão. Mas acho que é uhum. muito legal quando a gente consegue, né? Mesmo dando o nosso melhor ali e não vencendo, assim, a prova, conseguir ver o que aconteceu de bom, ver a nossa Sim, evolução, né? Mesmo talvez não assumindo o lugar mais alto ali do pódio e conseguir ser grato por isso, assim, né? Conseguir ver o valor disso, né? Eu acho que isso é muito legal sim. e acho que a corrida nos ensina isso também, né? Vai, às vezes, ajuda a gente a ser pessoas mais humildes, assim, também, Com né? E a certeza. gente Olha, eu demonstrar mais isso. posso te falar, esse ano na Jaraguá Sky de novo, né? Eu fui quinta geral na Jaraguá no 55, que mudou completamente o percurso. Foi uma prova para mim sofrida demais. Eu fiz o VK no dia anterior e me meti a fazer a ultra no dia seguinte, né? Bem maluca assim, mas fui lá e fiz. E aí, assim, passou do quilômetro 19, eu fiquei quebrada total e pensei em muitos momentos de desistir. E aí começou a minha saga com a Letícia, né? Que até nós chegamos quase juntas na prova, mas uma foi apoiando a outra e não deixando uma e outra desistir na prova. Eu lembro que eu cheguei no ponto lá do Morro da Antena e falei para ela estava lá, nós duas paramos junto com outras meninas, estava tudo muito junto, uma disputando com a outra. Virei para ela, falei, ó, eu vou parar aqui, não quero mais, tá sofrido demais. Ela, não, você não vai parar, não vai parar. Falei, eu vou, ela não vai. E meio que me deu bronca, assim, Uhum. e falou, não, vamos embora. E aí saiu disparada, assim, aí meio que falei, pô, ela foi embora, eu vou atrás dela, então. Aí fui. E aí ainda consegui, a gente teve uma disputa ali na descida da trilha,
E aí depois meio que foi quebrando, a energia dela foi acabando também, a minha também, foi o momento assim, eu falei, nossa, no fim, ela me conheceu um pouco mais naquela prova, eu conheci um pouco mais ela, porque a gente conversou muito e tivemos uma outra experiência, assim como eu, ela também aproveitou os pontos de controle para comer mais, porque a gente geralmente passa voando e não come, não aproveita. Aí tinha momentos que a gente, vamos parar e vamos comer aqui. Aí tinha uns petisquinhos gostosos, a gente parava e comia. Mas meio que uma e outra ajudando, assim, não, agora vamos terminar, falta, sei lá, falta 15 quilômetros, falta 10, vamos lá, vamos terminar. E ao mesmo tempo também não querendo perder aquelas posições que a gente estava, quinta e sexta, a gente estava, não, vamos manter aqui, a gente vai conseguir, vamos chegar nessa posição. E aí deu ainda no final, eu consegui dar um sprintzinho final ali, e aí eu esperei ela chegar, já tinha chegado, eu esperei ela chegar, porque eu falei, não, ela foi minha parceira praticamente metade da prova para frente, eu acho que é o justo, assim, eu cheguei, agora eu vou receber ela aqui na chegada, e é o que você falou, foi uma outra experiência, para mim valeu como uma vitória, assim, porque uma vitória de superar aquele momento difícil que as pernas não iam mais, e uma vitória para ela também, porque você vê uma pessoa que você. A gente acha que a Letícia não é vulnerável, né? Que ela não vai quebrar nunca. E aí eu falava para ela no percurso, gente, eu tô te vendo descer com essa dificuldade, a pessoa que é uma referência nas descidas, que é Uhum. uma monstra descendo. Mas para ver, todo mundo tem o seu momento ruim e faz parte. Isso que é o legal do esporte, né? Ninguém é inatingível, insuperável. Nós somos humanos, na verdade, apesar de às vezes parecer que a gente é super-herói por estar ganhando provas difíceis, mas nós somos humanos e tem os momentos ruins também, mas a gente tenta driblar e aprender também com aquilo e ver onde errou, o que pode arrumar e também aproveitar e tirar algum aprendizado daquilo, né, que daquele momento ruim, né, de certa forma na prova. Então, assim, uma prova que até agora, esse ano também foi marcante, foi esse 50 da Jaraguá, agora que eu fiquei em quinto, não ganhei também a prova e nem pódio Uhum. geral eu fui, assim, então foi especial mesmo assim. Ah, isso é muito legal, né? Esse nosso esporte é maravilhoso, né? Sim, Proporciona essas oportunidades, né, da gente conseguir experimentar essas relações, né, com os outros, às vezes com a gente mesmo, né, de ir se conhecendo melhor, mas também com os outros, né, nesses ambientes aí de fragilidade, às vezes de vulnerabilidade, que em outros momentos, né, se a gente não sim, tivesse essa oportunidade, a gente nunca experimentaria, né? Eu gosto sim, aquele mantra do Paulinho Lamin, né, do La Mission, que é o não é só correr, né? exatamente. Então, esse esporte que a gente escolheu, né, pode parecer que é um negócio simples, só um passo depois do outro, assim, mas Muito tem pelo tanta outra contrário. coisa envolvida, né, nisso, e é Uhum, fantástico, né, poder ir conhecendo cada vez mais disso, né, experimentando aí essas complexidades que o esporte nos traz, né. com certeza. E, Mariana, eu queria ouvir de ti sobre como que foi o teu início na corrida. Eu sei que tu começou no asfalto, né? Começou correndo no asfalto, mas conta aí pra gente como é que foi essa história aí da gênese da Mariana Scarpelli na corrida e como que foi depois essa transição aí, saindo do asfalto e indo pras montanhas. Então, quando eu comecei, eu nem sabia que existia corrida em montanha, para ser bem sincera. Lá em 2009, eu fazia academia, né? Ia lá, fazia musculação, fazia aulas em academia, e dentro da academia surgiu um grupo de corrida. Como ia muito bem, né? Assim, eu fazia algumas aulas de spinning, né? E aí o professor que me acompanhava, ele falava, você tem fôlego para isso? Vamos arriscar uma provinha de 10K, né? Eu falei, não, imagina 10K, eu vou correr 10 quilômetros de jeito nenhum, né? Não, vamos. Aí ele montou esse grupo de corrida e começou a me dar uns treinos, né? Eu junto com as meninas lá, mas correndo na pracinha atrás da academia. E aí fui para a primeira prova de 10K que eu fiz foi prova do GRAAC no Ibirapuera, em São Paulo. E fui lá, numa boa, assim, no meio da galera tal. Mas aí até depois, analisando, eu fiz meu primeiro 10K em menos de uma hora. E hoje as pessoas, quem está começando a corrida, é o número mágico, né? Quero fazer 10K abaixo de uma hora, né? Eu falo, nossa, minha primeira corrida já foi, acho que foram 58 minutos, 56 minutos, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Mas tudo bem, gostei. Aí meio que o bichinho da corrida pegou. Aí fiz várias provinhas assim de rua mesmo, 10, 8. Eu lembro que acho que a maior que eu tinha feito era de 16 quilômetros. Aí teve uma que era
esses circuitos que montam em São Paulo, você fazia a primeira prova, acho que eram de 6 quilômetros, depois mudava para, acho que era 16, e aí a última você fechava a medalhona com 21 quilômetros, ia ser uma meia maratona, que para mim era um negócio absurdo, 21 quilômetros, e aí, nesse período dessa meia maratona, foi quando eu conheci o meu marido hoje, que é meu treinador. A gente começou a namorar nessa época, e aí ele já tinha sido treinador de corrida, mas na época não estava trabalhando com corrida. A gente se conheceu em prefeitura, trabalhando em atenção básica, eu como nutricionista, ele como profissional de educação física, dando aula para velhinhos, promovendo saúde na atenção básica, mas eu falei para ele, não, já que você entende de corrida, faz um treinamento para mim nesse tempo que eu preciso, sei lá, ia ser em 2 meses a meia maratona. E aí ele fez para mim a planilha lá, eu já naquela época disciplinada na medida do possível, porque eu tinha 2 empregos, e aí ia treinar 9 horas da noite, fazia treino de musculação só no fim de semana, porque não tinha tempo. Mas fiz a meia maratona, a meta era fazer em até 2 horas, fiz acho que em 2 horas e 2, assim. Então, beleza, né? Tá bom ali pro que eu queria, tá tudo certo. E aí acho que depois disso, acho que ainda fiz mais uma corrida de 8 quilômetros, não lembro, em São Paulo. E aí, assim, os desígnios da vida, e a gente acabou namorando mais sério, casamos, e a gente resolveu querer mudar de vida. Isso já era 2014, até 2012, 2013, acho, eu fiz ainda alguma prova de rua em São Paulo, depois eu meio que fiquei entediada, não quero mais fazer prova de rua, cansei de correr, e desencanei, me mantinha ativa, fazia sempre bicicleta, gostava, sempre patins, eu curtia muito patins no Ibirapuera, em São Paulo, bem coisa de paulistana mesmo, tal. E aí resolvemos mudar de vida e sair de São Paulo e mudar para Santa Catarina, que é onde eu moro hoje, aqui na Praia do Rosa, em Garopaba, região de Garopaba, em Bituba, e com trilhas de monte, tanto em praia, montanha, e só que até então eu nem conhecia corrida de montanha. Só que eu acho que era o destino, né? Isso 3 anos depois que eu estava morando aqui, já em 2017, no começo de 2017, eu conheci duas pessoas que me falaram sobre corridas de montanha. Primeiro, duas amigas, que duas eram amigas e aí ficaram conhecidas minhas, vieram para cá com porque nós montamos uma pousada aqui, então elas vieram como hóspedes dessa pousada, e aí elas falaram, nós vamos fazer em setembro uma prova de montanha que tem aqui em Garopaba, larga da praia e pega as montanhas, tal, é um desafio, no sábado você faz 25 quilômetros e no domingo 10 quilômetros. Aí eu falei, nossa, que legal, né, tem isso, e antes eu já tinha feito amizade com outro, que hoje é muito meu amigo, que foi hóspede nosso também, que já tinha feito triatlon, Ironman, e já tinha feito algumas corridas de trail, e essas corridas longas de 24 horas em circuito, tal, e começou a me pilhar, né, não, vamos voltar para a corrida, nossa, você tem potencial, você faz isso, você já faz as trilhas aqui, eu fazia umas corridinhas na trilha, mas sem pretensão, só para me exercitar mesmo, para passear, para conhecer as trilhas aqui. E aí, quando elas me falaram dessa prova, eu falei, olha, gostei, né? Acho que eu vou dar uma fuçada nessa prova. E aí era mais ou menos, sei lá, maio, junho. Aí eu falei, eu quero fazer. Eu já estava correndo assim, corria 10 quilômetros, já estava chegando a 20 quilômetros nos meus treinos sem pretensão. Os 20 quilômetros já não era mais tão sofrido, era como se eu tivesse corrido 10, assim. Então eu falei, poxa, acho que dá para fazer esses 25, então eu vou para o 25, pro desafio, já bem pensando alto, eu vou para o desafio de 25 e 10 no dia seguinte. E aí o Luiz, meu marido, resolveu me treinar específico para essa prova, aí fomos conhecer as trilhas aqui e tal, e aí hoje as trilhas que eu conheço nem a palma da minha mão, e na época eu não conhecia nada, e aí fui vice-campeã nessa prova. E aí eu falei, nossa, acho que eu gosto disso, né? E aí foi 2017, depois disso, aí eu já, no ano seguinte, 2018, foi quando eu comecei a só ir atrás de provas de trilha mesmo, aí já quis subir para fazer 30 quilômetros, tinha feito 25, aí quis fazer 30, aí eu sei que
para resumir assim rapidinho da minha história na ultra, eu sei que em junho de 2018 eu já estava fazendo minha primeira ultra de 50 quilômetros, que foi quando eu fui campeã pela primeira vez numa prova, assim, que foi na Extreme Winter, que era uma prova da UT que tinha na Serra Catarinense aqui, em Rio dos Cedros. Então, foi isso, assim, mas meio que o bichinho me pegou depois, quando eu descobri, me pegou duas vezes. Primeiro para as corridas de rua, depois para as corridas de trilha, quando no momento que eu já não queria mais saber de corrida, mas aí eu vi que a trilha realmente para mim é um esporte totalmente diferente, isso falado até pelo meu treinador, que o treinamento é diferente, e a minha sensação é totalmente diferente do que correr em rua, e é o que eu gosto de fazer, assim, até então eu não tinha mais corrido em asfalto, assim, fui correr agora uma provinha de 10 quilômetros, mas acho que é o máximo que eu vou querer correr em asfalto, não quero mais do que isso, não. Como é que foi esses 10 quilômetros aí? Olha, foi legal pra caramba. Eu fui querer me testar, então, foi uma amiga daqui, falou, vai ter uma prova de 10 quilômetros aqui na minha cidade, ainda vale premiação em dinheiro, vamos lá tentar, né? Eu falei, opa, vamos lá, né? Tô ganhando a inscrição, não vou, e ainda posso ganhar um dinheirinho extra, né? No mínimo vai me pagar gasolina se eu pegar um quinto geral aí, né? Aí, aí fui fazer, porque assim, eu não faço treino específico para asfalto, mas a gente treina velocidade, já que a gente quer chegar na frente nas provas de trilha. E aí, eu tenho 10K aqui, sei lá, faço 42 minutos, 43 minutos no estradão aqui em torno de casa. Num de asfalto, acho que eu posso almejar um sub-40, quem sabe, né? Era o meu número mágico, assim, que era um sub-40. E aí fui na prova, não conhecia, o público de asfalto é muito engraçado, não conhecia ninguém que estava lá, das meninas fortes, nada, mas fui lá, né? Aí deu certo, fui vice-campeã da prova. Caramba, e boa. fiz em 39 minutos 02, assim, ainda fiz 39 baixo. Fiquei muito feliz, assim, que eu falei, gente, e aí fui descobrir que a campeã da prova, muito mais nova do que eu, chegou a ser a melhor brasileira nos 10 mil de pistas. Aqui eu falei, gente, eu fiquei um minuto só atrás da menina que é a melhor brasileira dos 10 mil em pista. Eu falei, tô me achando aqui. Não, tá bem demais. Falei, tô bem. Aí até me empolguei para fazer outras provas de 10, mas não vai passar isso, nada além disso. Mas não tenho nada programado. Só se surgir, até vou. 10 quilômetros dá para fazer. Não, é um sofrimentinho de no máximo 40 minutos, assim, não mais do que isso, tá bom. Não, é bem isso. Eu acho que o pior, né, entre aspas, assim, mas a pior parte de treinar para uma prova de asfalto é a parte do treinamento específico. Sim, pelo menos eu acho, né? Tipo, tem que fazer muito tiro, muito treino intervalado, fartlek, tudo no plano, assim, no asfalto. Pra mim, não dá nenhuma vontade de fazer isso, né? Sim, porque assim, eu faço treinos intervalados, mas não é plano, né? Tudo com alguma subida, tudo. E aí, treinar no plano, não. Por isso que eu falo, maratona no asfalto, não. Porque é aquilo, né? A gente é competitivo. Então, assim, se eu for fazer, eu quero fazer um tempo bom na maratona. Eu vou falar que quero ganhar a maratona, mas quero fazer um tempo bom. E aí, vou querer treinar para isso. E treinar é muito chato. Então, não. Eu falo que eu quero ser feliz ainda correndo, então os 10K ainda me deixam felizes e dá aquela sensação de morte, tipo de um quilômetro vertical, mas acaba rápido, assim, então tá tudo certo. E é aquilo, cada minuto que tu passa, né, fazendo um treino no asfalto, no plano, é um minuto que tu não tá na montanha treinando que poderia, né? Então, acaba que não vale a pena o investimento, muitas vezes. Claro, tem a importância, né, de ganhar mais velocidade e tal. É isso que eu penso, por isso, se entrar esses 10, é só mesmo para colocar no meio aí para estimular a velocidade, assim. E me testar mesmo como se eu tenho velocidade ou não, né? Se eu tô bem ou não nesse ponto, mas não como foco, nada disso, porque os objetivos são outros, assim, aí não dá. E hoje tu trabalha como nutricionista, né? Então, tu já comentou de vários atletas, né? Eu imagino que, né, tanto atletas de elite que estão disputando aí as provas, como também o pessoal que disputa, né, as provas só pelo hobby mesmo. E conta pra gente como é que foi como é que é trabalhar aí com uma coisa que é também o teu esporte, que é também um hobby, né, pra ti, no sentido de algo que tu gosta de fazer. Como é que é estar envolvida, assim, nesse esporte de maneira mais
profissional? Como é que foi que tu fez essa transição para começar a atender mais esse pessoal específico aí do trail? Aham. Na verdade, acabou sendo meio que uma coisa foi levando a outra, né? A minha formação como nutricionista é clínica, né? A minha faculdade era bem voltada para a parte clínica, hospitalar. E aí, estando dentro do esporte, hoje eu falo que eu respiro corrida praticamente 24 horas por dia, né? Porque é pensando na alimentação dos pacientes que eu atendo, a gente faz programação para as provas, então o paciente, atleta, chega para mim e fala, olha, daqui 6 meses eu tenho tal prova-alvo, sei lá, de 50 quilômetros, de 20 quilômetros, ou eu atendo não só trail, tá, corredores de asfalto, né, então, eu quero fazer minha primeira maratona, então a gente faz todo um ciclo de treinamento em relação à alimentação, né, para preparar ele para chegar lá e tá redondinha essa alimentação para não ter nenhum desconforto gástrico, tudo, e tá também bem nutrido para desenvolver o máximo que puder na prova. Então, assim, foi meio que natural no sentido, quando eu comecei já como nutricionista, eu sou formada desde 2006 e comecei a atender mais focado no esporte junto com as minhas provas também, porque acabou vindo as pessoas me procurarem, conforme eu fui pegando os resultados, você também é nutricionista? Então você me atende, né? Eu quero comer o que você come, né? Eu quero fazer essa estratégia. Tenho paciente que tenho alguns pacientes que é muito engraçado. O que você está fazendo agora? O que você fizer, eu vou fazer. Eu falo, olha, mas é claro, orientação individualizada, cada pessoa é de um jeito, e não necessariamente o que faz bem para mim vai fazer bem para outra pessoa. Mas eu falo assim, algumas coisas, falo, olha, eu estou fazendo isso, ou senão eu falo, olha, eu estou testando uma estratégia para mim, se der certo, vamos tentar? Eu já faço isso direto, assim, vamos tentar? Aí, se não, olha, tentei, não deu certo, é melhor a gente nem pensar nisso, porque não vai ser bom para você também, pelo que eu já te conheço, tal, enfim. Mas eu testo muita coisa também para poder aplicar. Coisas que saem, né, de estudos, tal, nossa, saiu, sei lá, quantidade de carboidrato por hora, porque tem, né, as quantidades 90, 120, vamos tentar usar isso. Aí você vê que na prática, não dá para ingerir 90 gramas de carboidrato por hora, você fica difícil, pesado, é muita coisa. Tem atleta que consegue, mas é bem difícil. Então, eu falo, não, olha, não dá certo, ou é difícil, a gente tem que fazer um treinamento assim, 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 aí a pessoa fala, olha, não, eu não tenho disponibilidade para isso, então vamos ajustar de outra forma. Mas é isso, assim, na verdade, veio muito, muito natural e automático, e aí eu juntei o meu conhecimento clínico, né, e fui me especializando e me atualizando também para mim e para ajudar os atletas. E eu trago muito para o atendimento, para a consulta, a minha experiência nas provas também. Quando é um atleta que já fez, que vai fazer alguma prova que eu já fiz, eu consigo passar para ele tudo que eu vivi ali, e até a gente fazer estratégias com os pontos de controle, o que vai ter, o que não vai ter, ou percurso, esse percurso esse trecho é mais difícil, então vamos aumentar, sei lá, vamos dar uma dose de cafeína aqui 10 minutos antes, nesse ponto de chegar nessa montanha X, que você vai demandar mais energia, por exemplo, né? Então é legal isso. A gente troca muita ideia também, muita experiência. Meio que veio assim, de maneira automática e tá fluindo, tá dando muito certo, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo alguns atletas conquistando aquilo que eles almejaram, ou só completar a prova, ou conquistando posições importantes, né, de colocação, ou até pacientes minhas que estão disputando comigo mesmo, eu falo, olha, vamos junto nessa prova, pensou que lindo, vai ser nutricionista e paciente junto no pódio, porque eu torço por elas também. Na La Mission, inclusive, ano passado, quando eu ganhei a Lígia, que eu estava acompanhando ela na época, a Lígia que ganhou, a Lica Almeida, né, que ganhou os 35 lá na La Mission, ela ganhou, e aí ela teve a informação de que eu estava chegando, e ela me esperou na chegada. Até no vídeo da minha chegada tem ela me abraçando, e aí ela falou, ela é minha Nutri, foi muito legal, assim, porque eu fiquei feliz porque ela tinha sido a campeã da prova, e eu ajudei ela a conquistar aquele lugar também, e ela ficou feliz por me ver ali também, assim, como um exemplo para ela, assim, foi muito legal, assim, então, essa troca, assim,
é demais. E uma coisa que eu falo ajuda muito no trabalho também, porque é difícil você ter um profissional, não desmerecendo, porque assim, claro, o profissional, a gente tem o conhecimento, né, teórico, tudo, mas se você tem a prática, é muito mais fácil de você orientar. Então, quando você é atleta também, compete, não necessariamente de performance, né, mas só o fato de você competir e vivenciar aquele mesmo esporte que o atleta que você está acompanhando vive, é muito mais fácil de você orientar. Assim, eu oriento e já orientei ciclistas, até praticantes de triatlon, nadadores até, oriento, eu sei orientar, mas não é a minha especialidade. Então, quando vem o atleta de corrida, de rua ou de trail, que é ainda melhor quando vem para mim, porque é algo que eu vivo dia a dia, eu tenho muito mais refinamento assim na orientação, porque é a minha área mesmo, né? É o que eu domino mais. Então, é muito legal e acaba sendo um trabalho, mas acaba também sendo, como você falou, um hobby, diversão também, porque pensar em corrida e pensar no que eu amo fazer o tempo todo, assim. Penso nisso para os meus treinamentos, para o treinamento do atleta que eu acompanho, na hora que eu estou montando a dieta, na hora que eu estou estudando o que eu vou testar comigo, o que eu vou testar com o paciente, é muito legal, assim. Não, e essa parte da nutrição é uma parte importantíssima, principalmente para quem está pensando em performance, mas na verdade para todo mundo, né, que está ali correndo, principalmente essas corridas mais longas, assim, o Sim. que tu está colocando dentro do teu corpo, né, para ir repondo, né, o que tu está perdendo, né, a energia que tu está perdendo ali é importantíssimo, assim, e principalmente falando para quem está querendo, né, uma performance ali. E tu consegue pensar, assim, quais são os erros, talvez, Mariana, que tu vê mais o pessoal cometendo nas provas, talvez mais exclusivamente essas provas mais longas, assim, né, acima de 3, 4 ou 5 horas, assim, que acaba atrapalhando o desempenho, assim, tem alguns erros, talvez, não sei, de comer demais, ou comer de menos, ou não comer tal coisa. O que tu acha que são as principais coisas, assim, que a gente deve se atentar para não fazer, Uhum. né, nessa parte da alimentação? Ó, o que eu vejo, duas coisas principais: hidratação e reposição de carboidrato. A grande maioria não se hidrata adequadamente, nem o pré e nem durante, leva pouca água, ou nem muitos nem sabem ou nunca nem usaram algum tipo de eletrólito, nem os isotônicos comuns que tem no mercado, nunca usaram. E aí, quando você coloca o mínimo, né? Vai lá e compra um Gatorade da vida, por exemplo. Nossa, eu usei e resolveu o meu problema, o básico. Então, imagina se fizer com um produto para alta performance mesmo, mais específicos, com uma quantidade de minerais e carboidrato mais adequada. Então, assim, o principal, não se hidratam direito e não repõem carboidrato na quantidade certa. Ô Mari, só para entrar um pouco mais só nessa parte da hidratação, assim, você comentou essa questão dos eletrólitos, né? Talvez, né, pra gente que é da área da saúde, isso aí pode parecer um negócio que já é muito comum e a gente, né, consegue Uhum. entender a fisiologia, a bioquímica por trás disso, mas talvez para quem não é dessa área, assim, explica qual que é a importância, né? Primeiro, o que são talvez esses eletrólitos, assim, e o Uhum. que eles fazem, qual que é a relação deles com a contração muscular e como que a gente repõe isso, né, de maneira adequada, só para a gente dar um clique Uhum. duplo aí nesse assunto. Sim, bom, o músculo ele precisa de alguns minerais para funcionar, né? E claro, de água também. Nessa água, os minerais estão dentro da água que hidrata o músculo. Então, nós temos principalmente sódio, potássio, cálcio, magnésio. Então, a gente precisa ter esses minerais equilibrados. Esses são os eletrólitos, né? Que a gente precisa ter eles equilibrados de maneira adequada, junto com a água, para poder fazer com que o músculo, a contração muscular aconteça de maneira ideal. Não adianta, por exemplo, a gente beber muita água, porque aí esses minerais ficam em quantidade menor, e aí você pode ter cãibras, né, ou até ter problemas mais sérios em relação à diminuição da contração cardíaca mesmo, porque o coração é um músculo, né, então pensa que o coração também precisa desses eletrólitos para funcionar. Se a gente tem menos quantidade de potássio, de cálcio, de sódio, né, e muita água, está hiperidratado,
né, que a gente chama menos eletrólitos e mais água, a gente faz com que o coração fique bombeando de maneira mais devagarzinho, porque ele não tem força para funcionar direito, e isso pode dar problema sério, até parada cardíaca, enfim. Como o excesso também não pode acontecer. Então, consumir pouca água, mas se encher de cápsula de sal, ou gelzinho com alto teor de sódio e não colocar água por cima na quantidade ideal também. Então, o excesso pode também provocar aí a hipernatremia, que a gente chama, que é o excesso de sódio, né? Então, também pode dar uma alteração ali na contração muscular, e essa alteração também pode provocar problemas nos batimentos cardíacos, falando de coisas mais sérias, mas também podemos ter cãibras, né, ou com a hiperidratação ou com a baixa hidratação, né, o problema das cãibras. Então, é basicamente isso, a gente precisa regular aí a quantidade, os eletrólitos são os minerais, então, sódio, potássio, cálcio, magnésio, né, sódio, magnésio e potássio, né, são os principais, assim, que a gente precisa, que tá lá se for olhar na cápsula de sal, que a maioria compra, né, para repor, tá ali sódio e potássio, magnésio, nem todas têm, mas muitos colocam também o magnésio, e eu acho de extrema importância para a prevenção das cãibras, aliado com a boa ingestão de água. Então, assim, e carboidrato, né? Se a gente não tem carboidrato como a glicose fornecendo energia para os músculos, o músculo também não funciona. Então, é basicamente isso. As pessoas não se hidratam direito e não repõem carboidrato da maneira certa. Às vezes estão correndo, ficam muito tempo sem repor. Ai, não, eu não, nem conto o tempo que eu reponho o gelzinho, por exemplo. Come a cada 2 horas, ou larga em jejum, né? Assim, aí a gente pode entrar numa polêmica. Ah, mas pode correr em jejum? Não pode correr em jejum? Não sei se você quer que eu entre nisso, mas assim. Dá pra gente entrar um pouco, eu acho, porque é educativo isso também. Assim, como nutricionista e pensando na fisiologia, né, do exercício, na necessidade de energia que a gente tem para fazer com que os músculos funcionem, entrem em contração e tal, eu não sou a favor de treinar em jejum, e muito menos de competir em jejum. Porém, tem exceções. Eu tenho pacientes, por exemplo, que não conseguem comer nada realmente porque passam mal. Então, aí a gente faz alguma estratégia. Então, ela larga em jejum, e aí na primeira meia hora, que é o tempo mínimo necessário, 20 minutos a 30 minutos, ela já faz uma reposição de carboidrato. A gente não espera 40 minutos, 1 hora para fazer a primeira reposição de carboidrato. E já larga consumindo ali, intercalando água e isotônico para poder ter alguma energia. Não é o ideal? Não é. Mas tem pessoas que não toleram mesmo, né? E a gente teria que treinar o estômago, dá para treinar, mas muitas vezes com esse treinamento a pessoa não tolera, não adianta. Então, a gente tem algumas estratégias, mas o ideal, fisiologicamente falando, é não largar em jejum, nem que coma uma fruta, para você depositar alguma energia ali. Eu falo, às vezes, pelo menos toma 200 ml de isotônico antes, né? Porque aí você já vai estar ingerindo um pouco de carboidrato e os eletrólitos novamente para poder dar um equilíbrio ali e largar minimamente, né, com algum estoque ali. E tentar comer o melhor possível no dia anterior, né? Então, é uma orientação também, comer aumentar a quantidade de carboidrato, isso é básico para todo mundo que vai fazer um treino mais longo ou uma prova mesmo, principalmente provas longas, aumentar a quantidade de carboidrato. Lembra, aqueles carboidratos bons, né? Não açúcar, eu vou comer então uma barra de chocolate no dia anterior. Até porque chocolate acaba tendo mais gordura do que açúcar, então não vale. Mas é isso, assim, basicamente. Então, assim, como nutricionista, eu não aconselho treinar ou competir em jejum. Mas há exceções, como a gente, né, já falou, individualidade. Então a gente tem que avaliar cada caso para poder orientar da melhor maneira. Uhum. Então, para resumir ali esses principais erros, né, que tu vê, basicamente são relacionados à hidratação, né? Então, uma hidratação, às vezes, que não está sendo adequada, ou talvez só água, né? Sem os eletrólitos, né? Os minerais necessários. E essa questão da baixa ingestão de carboidrato também, né? Sim, sim. As pessoas têm muito medo, né? E a gente vê principalmente no público feminino, né? Medo da ingestão de carboidrato, né? Medo de engordar. Eu falo, não, mas você é ultramaratonista, ou você
corre em alta intensidade, ou você treina, não precisa nem ser ultramaratonista ou correr, mas você treina todo dia, como que você não vai ter carboidrato? É a sua principal fonte de energia, não tem como, o organismo não funciona com gordura e proteína só, você precisa de carboidrato, né? Mas é difícil, assim, quando a pessoa vem com essa ideia já, mas a gente tenta mostrar, e claro, aí vai colocando aos poucos, né? Vai mostrando os benefícios e geralmente acaba dando certo e a pessoa entende que precisa, assim, ingerir carboidrato e principalmente durante o treinamento, durante a competição. Isso é muito importante também, né? Isso é uma coisa que eu tenho percebido na prática, né? Pessoalmente, assim, nos meus treinamentos, a importância de abastecer bem no treinamento também, né? E não deixar só Uhum. para a prova, né? Que eu era muito desleixado com essa questão de, né, o quanto que eu vou comer, até porque, pô, querendo ou não, né? É Os géis caro. às vezes não são mais Uhum. baratos, né? Então, para treinando todo dia, ficar consumindo aí 2, 3, 4 reais por dia, acaba que no final do mês vai dar Sim. um valor Uhum. considerável, né? Então, mas agora ultimamente eu tenho, né, me forçado a comer mais, né? Não necessariamente só o gel, né? Mas eu levo Uhum. de tudo, paçoca, mel, às vezes Sim, eu faço sim. um burrito, uma torrada com pasta de amendoim, mel, um negócio assim, só Uhum. para estar realmente treinando mesmo, né? O estômago É, ali para isso aí, conseguir. é isso aí. Carboidrato é carboidrato, né? Não importa a fonte, né? Pensando no fornecimento de energia rápido que você precisa na hora do. Claro, tem a especificidade. Um absorve mais rápido, outro mais devagar. Mas assim, vai te atender super assim, você colocar paçoca, frutas secas é legal também, tâmara, né? Dá para usar bananinha, né? Rapadura. Tem várias coisas que dá para a gente usar e não necessariamente o gel, até para amenizar também custos, né? Uma coisa que eu gosto bastante, até falando disso, suco de uva. Eu acho muito legal, assim, fornece uma grande quantidade de carboidrato, ele é gostosinho, assim, e é bem absorvido rapidamente, né? É líquido, você consegue tomar em maior quantidade também, já tem um alto teor do carboidrato, 200 ml de suco de uva praticamente fornece 30 gramas de carboidrato, é um gelzinho. Uhum. Então, é bem interessante também, e para também tentar reduzir o custo aí do uso do gel, é uma outra alternativa também. E além de ter também alguns minerais, o suco de uva também ajuda, tem vitamina C também, é bem interessante para o treinamento. E é suco de uva integral ou aqueles de caixinha mesmo? Não, a integral, né? Aí procurar aquele Só de pra garantir. garrafa, 100% uva, sem adição de Aham. açúcar, porque o açúcar só da uva já basta, já tem bastante açúcar, não precisa de mais. Então é isso, nada de suco de pozinho, não, nem suco de caixinha, né? O integral mesmo. Entendi. É isso aí. Né, eu tava falando justamente isso, né? Que eu tô inserindo mais e da diferença que isso dá, assim, né? Tanto de disposição como de energia. Às vezes você acha que você tá sem força, mas na verdade você só tá sem Sim, carboidrato, né? Ou sem fonte de energia adequada não é para falta conseguir de fazer aquela treino, força. não é falta de treino, é falta de comida. Exatamente, isso a gente né, às vezes não para pensar, às vezes um negócio teoricamente simples, né, pode ajudar a gente tanto, assim, né? Hum. Tem Mas paciente que realmente é me aquilo. fala, nossa, tem paciente que me fala, nossa, uma banana que eu comecei a comer antes do treino me deu tanta diferença, eu consegui terminar o intervalado, nossa, até o último Uhum, tiro eu tava forte. Eu falei, nossa, você viu que diferença fez? Porque antes em uhum. jejum, porque era um treino de alta intensidade, eu achava que não precisava, entendeu? Eu falei, tá vendo? Que seja uma fruta que você coma, comece a testar com uma fruta, já ajuda muito. Nossa, muito, demais. E é bem isso, assim, eu acho que às vezes é difícil de conseguir bater, né, aquelas, né, que nem você falou, 90 gramas, assim, é um negócio que eu Sim. nunca consegui chegar nisso, assim, né, mas sei lá, só o fato de bater ali 60 certinho, assim, acho que talvez foi o Uhum. meu limite, né, que vai dar o equivalente aí a três reais, talvez por hora, né, um a cada 20 Sim, minutos, mais ou menos, já dá uma diferença muito grande, assim, né, então sim, conseguir isso aí, pô, já sente outra pessoa às vezes correndo, né. com certeza. E você gosta de incentivar, principalmente as mulheres, né, para ir para o trail, para ir para as montanhas. Eu acho isso muito legal.
Mas a gente sabe, né, que a realidade do nosso Brasilzão aí acaba tornando isso em alguns lugares, algumas regiões, algumas cidades, um pouco mais perigoso, né? Como que você lida com essa questão? Você comentou já que na cidade que você mora aí é mais tranquilo, assim, né? Mas como que você lida com essa questão? Assim, o que que você aconselha, talvez, para as mulheres que podem estar ouvindo isso, fazerem para conseguir treinar trail, né? Mas talvez de uma maneira que vá minimizar os riscos, assim, como que você lida com isso? Uhum. Então, eu falei, aqui eu sou privilegiada, né? Não que é zero risco, mas a incidência de violência aqui, a gente nunca teve um caso, assim, de violência mesmo no meio da trilha, né? O meu maior medo que eu tenho é de acontecer algum acidente comigo mesmo e estar sozinha e não ter ninguém para socorrer, né? Apesar que os lugares que eu vou, se eu vou sozinha, é difícil ir, porque o marido acaba. Quer dizer, eu fico sozinho um bom tempo, ele tá lá por perto, ele não tá junto no treino, mas tá lá por perto, então a gente já se sente mais segura. Mas pega internet e tudo, mas lugares muito afastados é mais complicado. Mas o que eu aconselho muito, o ideal mesmo é sempre procurar ter companhia, mas a gente sabe que nem sempre é possível, né? Tentar mesmo saber se tem alguém, vizinho seu, vizinha, que também corre, e começa a juntar, formar grupos, né, de mulheres para poder se juntar e ir para as trilhas. Mas se não tem jeito e tem que ir sozinha, uma dica que eu dou é mudar horários. Então, por exemplo, eu estava indo, por um bom tempo, eu fui sempre de domingo, porque eu cismei que domingo eu não ia encontrar ninguém, já estava todo mundo em casa, nem turista, mais eu ia encontrar, estava indo muito de domingo. Até um dia que eu encontrei um cara no meio da trilha, falando, nossa, você está sempre aqui, né? Não foi na maldade, era um cara que estava lá tocando os animais do pasto, assim, mas me deu uma viradinha de chave, que eu falei, putz, tá vendo? O cara já marcou que eu sempre tô aqui de domingo. Uhum. Criou Aí esse eu peguei, padrão, né? aí eu peguei e falei, não, eu vou fazer o seguinte, vai ter semana aí, combinei até com o Luiz para mudar, né, na planilha lá. Põe um dia, uma semana no sábado, longão. Eu tenho flexibilidade no trabalho, então às vezes de sexta-feira eu tô indo fazer o longo, né? Então, mas vai, para quem não tem essa flexibilidade, muda sábado e domingo horário. Não necessariamente você precisa madrugar para ir, então começa o treino mais tarde, né? Ou começa o treino mais cedo, vai mudando, não vai ser, sempre às 8 horas da manhã eu começo o meu treino, sempre às 7 horas, ou sempre eu vou depois do almoço. Muda, um dia vai no sábado depois do almoço, outro dia vai no domingo de manhã, e vai mudando para a pessoa não marcar, né? Isso eu acho importante. Claro, tentar, se tiver algum aplicativo que consegue te rastrear, é interessante avisar a pessoa. Eu, como o lugar que eu treino tem internet, né? Então, se eu não estou com um aplicativo que está rastreando, eu aviso o marido, olha, cheguei em tal ponto, eu estou aqui, agora eu vou fazer o percurso tal, para ele saber onde eu estou e ele sabe mais ou menos o tempo que eu vou demorar, se passar muito daquilo, ele já sabe que pode não ter alguma coisa legal, assim. Então, isso basicamente. E o principal é tentar se juntar com pessoas que curtem o mesmo que você curte para fazer os treinos junto, né? Mas eu acho que a mudança de horário é importante, avisar para as pessoas que você está indo, mandar mensagem do lugar, do meio do treino, para o treino, conseguir o sinal de internet, ó, tô aqui, tá tudo bem, né? Tô nesse trecho, daqui tantas horas estou chegando, para a pessoa saber mais ou menos onde você está. Acho que isso é muito importante. E assim, vou ser bem sincera, mesmo com todos esses cuidados, tem dia que eu vou para a montanha, se eu vou sozinha, aí eu não sinto um clima legal, mesmo que eu não encontre ninguém, mas parece que é a questão de ser mulher mesmo. Não me sinto à vontade, falar, hoje eu não estou legal, estou sentindo alguma coisa estranha, que vai acontecer alguma coisa estranha, interrompo o treino no meio e volto para casa. Já aconteceu isso algumas vezes, infelizmente. Uhum. Mas faz parte, né? É o que você falou, é a realidade do nosso país e tentar amenizar de alguma forma isso com grupos de corrida, com amizades, avisando, mudando horário, mas às vezes você vai ter que voltar para casa porque não foi legal, assim. Mas, na maioria das vezes, é só barulho de bicho mesmo no mato, e aí eu fico tranquila. Vejo passar gambazinho, vejo passar gato do mato, aqui tem macaco, aí eu fico mais tranquila.
Os bichos é o que eu menos tenho medo. Verdade, esses bichos aí, o problema é o bicho ser humano, né? Esse é o que mais pode Exatamente, nos fazer exatamente. mal. Aham. E compartilha com a gente o que tu puder sobre como que é a tua rotina de treinos hoje em dia. Tu comentou que tu é treinado pelo teu marido, né? Pela Uhum. assessoria do Animal Runners, né? E como que funciona, assim, tanto essa dinâmica aí de marido e mulher, né? Você é uma boa aluna também dele, você segue a risca, como é que é? Ou ele faz seu treinamento ali, vocês fazem junto alguma coisa? E como que é mais ou menos a distribuição também, né? Faço, sei lá, a maior parte do treino no asfalto, um pouco na montanha, ou o contrário, questão de intensidade, se tu puder compartilhar um pouco para tu Tá. se sentir aí confortável de estar revelando esses teus segredos. Aham. Então, assim, ele é bem tranquilo em relação. Eu decido o que eu quero fazer de provas, né? Então, ele não. Eu acho que você não pode fazer essa distância. A única coisa que eu peço a opinião dele, obviamente, você acha que dá, sei lá, inventei uns 50K daqui a um mês, por exemplo. Você acha que dá para fazer? Não, dá. Você já vem num ciclo bom, tal, dá para a gente encaixar e beleza. Como aqui, na verdade o que eu vejo que ele faz muito com os alunos dele também, mesmo que não são daqui, ele também atende online, né? E aí ele sabe muito os terrenos que eu vou passar, então ele coloca treinos diversos durante a semana. Então eu não tenho nada definido. Toda quarta-feira eu tenho treino intervalado, ou toda terça-feira eu tenho treino sei lá, rodagem leve. Não é assim, muda toda semana, é bem dinâmico. E de acordo com as minhas necessidades, assim, eu falo para ele, eu fui fazer um treino na montanha, por exemplo, estou me sentindo meio travada, acho que eu preciso de um treino de velocidade. Aí ele pega e aumenta, tinha programado lá, por exemplo, um intervalado na semana, ele aumenta para 2 ou 3 intervalados. Esses intervalados não são no plano, mesmo porque eu não tenho plano aqui. Para eu ir para o plano, eu tenho que ir para um determinado lugar aqui, nem é tão plano assim, que fica a 5 quilômetros daqui, que é uma fazenda de búfalos que tem aqui, que a gente tem livre acesso, e aí tem os búfalos em volta, mas tem um trilho de concreto que a gente consegue correr lá. É bem legal o lugar, mas não necessariamente eu vou para lá, então eu faço meus treinos intervalados nos morrinhos, assim, porque é Uhum. tudo a estrada de chão, né, meio sobe e desce. Eu tenho. Faço. Uma coisa que eu até estava comentando com uma colega minha aqui, que acho que é uma vantagem que eu tenho até e que me ajuda muito na performance. Eu acabo treinando praticamente, sei lá, 80% em trilha. Mesmo que não é trilha de montanha, eu estou nas trilhas de praia. Ou num terreno que não é asfalto. Então, terreno que é lajotinha, por exemplo, ou tem pedra, ou é estradão com pedra solta, ou é grama, eu não tenho, ou é duna, eu tenho dunas aqui a 4 quilômetros de casa, então eu nunca tenho terrenos regularidade assim no treino. Então eu acho que isso ajudou muito a me desenvolver como atleta de trail, porque eu não tenho, eu quase não treino asfalto, assim. Eu posso falar, acho que sei lá, até por mês, se eu for 2 vezes treinar em asfalto mesmo, é muito, porque é tudo estradas de chão ou esses terrenos com lajotinha, e aí eu tenho muito tempo de exposição em trilha, né? E às vezes, dependendo, eu vou 2 vezes na semana para montanha. Geralmente um mais longo na montanha ou treinos de tiro em montanha, que aí eu fico só em um lugar fazendo subida e descida na montanha. Mas dá pelo menos na semana, dependendo, claro, de prova e de quantidade de quilometragem que eu preciso na semana para determinada prova que eu vou fazer, mas pelo menos um treino de 25 quilômetros na montanha e um treino de 12 ou 15 na montanha também eu tenho na semana, pelo menos. E os outros todos por trilhas de praias, que é onde eu estou mais perto, eu estou a 2 quilômetros da praia, então eu saio, atrás da minha casa eu tenho uma trilhazinha eu já saio na trilha, já pego um trecho de estrada de chão e já tô na praia, entendeu? Então é mais fácil. Isso eu falo, eu sou privilegiada por isso, então tanto aí ele fala, você corre trilha, você não tem que correr no asfalto, então vamos fazer mesmo seus treinos de velocidade, vamos fazer no estradão, na trilha, né? Onde você precisa saber se você consegue desenvolver velocidade ou não.
né? E também esforço. Então, vamos pegar mais subida, né? E aí ele tenta me colocar na situação que eu vou encontrar na prova. Quando eu não posso ir para o percurso da prova, tenta simular o máximo que ele pode do que eu tenho aqui, né? Então, mas eu tenho, como você falou, você conhece aqui também, é um lugar que é privilegiado com todo tipo de terreno que eu quiser, né? E se eu quiser eventualmente para o asfalto, eu tenho a ASC aqui, a estadual, mas é muito chato, então eu não vou para o asfalto, eu fico aqui no estradão, que é melhor, assim. Mas é isso, hoje eu treino praticamente 6 vezes na semana eu corro, e tenho um dia de descanso, mas tem vezes que são 7 vezes na semana, dependendo da periodização, eu estou com 7 vezes na semana de corrida, não necessariamente corridas longas e fortes, mas sempre correndo, né? Ou ele intercala com bike, e faço pilates também, que é o que me ajuda, o pilates é o meu fortalecimento, 3 vezes na semana eu faço pilates, e associo com alguns exercícios funcionais em casa, e também exercícios específicos de propriocepção, de pliométricos, que aí o Luiz que me dá também, treinos de obstáculos, né? Ele é muito criativo para isso também, ele monta circuitos, então treinos em circuitos. Algumas pessoas que me acompanham no Instagram já viram eu arrastando pneu, então eu arrasto pneu na trilha. Uhum. Então ele usa muito essa criatividade para me dar mais força, assim. Então é isso, assim, os meus treinos se baseiam muito na criatividade do treinador, que não acaba nunca. E não é porque é meu marido, não, porque os alunos também têm muita criatividade com todos os alunos, Uhum. é, mas é isso, se baseia em criatividade, e ele é muito específico no que eu estou precisando no momento. E até a mesma coisa, é uma semana que eu estou com dor. Semana passada, por exemplo, eu estava sentindo muito a minha, não era nem a canela, estava com uma inflamaçãozinha perto do tendão da canela. E aí, ainda bem que eu tenho físios maravilhosos que já resolveram o meu problema. Mas aí a gente mudou um pouco, ele mudou a planilha comigo, falou, não, olha, então vamos tirar um dia de corrida, faz mais leve, vamos pro pedal. E aí Uhum. foram 2 dias que eu precisei pegar mais leve, aí já voltei de novo para a intensidade, para o foco ali do treinamento. Mas é isso, assim, eu não tenho uma rotina certa. Ele vai mudando conforme a minha necessidade, conforme a prova. Mas, Uhum. obviamente, tem a periodização de períodos de treinos mais longos e intensos, quando está chegando ali 1 mês antes da prova, né? Tem o pico, né? Eu tenho o pico da semana, tem 2 semanas seguidas de 90, 100 quilômetros, dependendo da prova que eu vou fazer. E semanas que aí eu tô mais amena, de 40, 50, 60 quilômetros por semana. Mas é basicamente isso. Uma última só pergunta que eu queria fazer sobre essa questão aí do treinamento é a questão de intensidade, assim, como que tu distribui hoje em dia, assim, você faz a maior parte do tempo, você tá ali fazendo força mesmo, tanto, né, em questão de, às vezes, de altimetria, né, subindo bastante, ou de velocidade, ou você tende a fazer a maior parte do treinamento leve, e aí alguns poucos momentos, aí você salpica um pouco de velocidade, de intensidade, como é que se distribui mais ou menos hoje em dia, assim? Eu sei que também vai variar de fase para fase, né? Mas É, mais ou menos assim. varia de fase para fase, mas assim, eu aprendi a correr mais leve, tá? Até porque assim, isso é fato, eu acho que é muito geral, né? Corredor, ainda mais corredor de performance, que é sempre estar performando e tal. E aí, até por broncas que eu tomei da fisioterapeuta e do treinador, de aprenda a correr leve. Ele usa muito comigo, e é uma prática dele, usar a percepção de esforço, né? Então ele não determina até porque como eu corro praticamente 100% em trilha, ele não determina o pace, né? Pace em trilha é muito, né, relativo, assim. Então é muito percepção de esforço. Então ele coloca para mim treino leve, moderado e forte, por exemplo. Aí ele coloca treinos assim, hoje você vai só de leve a moderado. E aí, a minha percepção de leve não necessariamente para ele acha que ainda está muito forte. Aí ele fala para mim, reduz um pouquinho. Aí ele vai lá, analisa e fala, reduz um pouquinho.
mas aí eu sinto que para mim a musculatura tá ideal, assim. Mas para resumir, hoje eu consigo controlar mais isso e faço treinos mais, digamos, mais leves a moderados e tem uns 2, 3 treinos na semana que é mais fortes. E subida depende também da prova que eu vou enfrentar. Assim, como a maioria das provas tem muita altimetria, mas eu tenho momentos também que faço muito treino de subida e momentos que eu faço menos. E também vai muito da minha percepção, que eu falo para ele, olha, eu estou precisando subir mais porque eu estou sentindo falta. Eu estou sentindo que quando eu estou pegando uma subida, está me faltando um pouco força, velocidade. Então vamos pôr mais treinos de subida. Aí ele coloca lá no meio da semana treino de tiro em subida, que aí parece que já vira uma chavinha e aí eu já consigo melhorar na subida. Eu falo, nossa, precisava desse treino. Ou proponho para a gente conversa muito sobre os treinos e aí eu proponho, vamos, tal dia eu quero subir o morro, a gente tem aqui o Cambirela, não sei se você conhece, que é um dos pontos mais altos da região de Floripa, né? E aí eu falo, vamos para o Cambirela que eu estou precisando fazer um treino da morte, assim, de subida. O Cambirela é como se fosse um VK, né? Para quem não conhece aqui, é praticamente um VK, são 3,6 km com 860 de ganho. E eu falei, eu tô precisando fazer um treino assim para dar uma viradinha e ver se eu tô boa mesmo na subida ainda. Aí a gente vai lá pro Cambirela, beleza, então melhorei, consegui descer do Cambirela e ainda botar uma velocidade lá no asfalto para voltar pro carro. Tô bem. Então, assim, a gente usa também faz muitos testes com isso, assim. Então, momentos que eu não tô me sentindo muito confiante, então vamos botar um treino aqui de subida ou um treino de velocidade para ir ajustando. Mas em relação à intensidade é isso, acho que a grande maioria dos treinos na semana é de leve a moderado, e aí tem uns 2 treinos mais intensos, né, para também a musculatura aguentar, porque é o que eu falei, nós não somos, apesar de às vezes parecer, nós não somos super-humanos, então eu preciso ter o pezinho no chão e saber que a musculatura aqui não é de ferro, não, que às vezes dá uma falhada. Bom, obrigado por compartilhar isso aí, é muito, muito válido aí saber, e é muito interessante também, né, saber como que as pessoas treinam e as pessoas que tu admira também, então obrigado por compartilhar isso. Obrigada. E você é vegana, né? E tem muita gente aí que acredita que a dieta vegana ela é inconsistente com a atividade física ou com performance. E tem outro grupo, né, por outro lado, que defende como sendo uma forma mais eficiente, né, de estar abastecendo o nosso corpo para o movimento, né? Como que você vê isso hoje em dia, assim, tanto no teu conhecimento profissional, né, da área da nutrição, como na tua experiência prática, né, sendo uma atleta vegana? Então, eu sou vegana há 12 anos, né? Comecei já a correr para performance vegana. Lá em 2009 eu não era, né? E aí lá na corrida de rua eu virei vegana, mas eu fui perceber mesmo os efeitos do veganismo treinando para performance, e aí depois estudando, e hoje a gente tem muitos atletas de elite que são os atletas plant-based, que a gente chama, né? Que às vezes nem são veganos de levantar bandeira, mas seguem uma dieta à base de plantas na maior parte do tempo para melhorar a performance. Então, por aí a gente vê que há uma melhora considerável da performance quando se tem uma adesão maior de uma dieta à base de vegetais, né? Como nutricionista falando, o que os estudos mostram hoje, que não existe diferença quando um atleta segue uma dieta onívora, balanceada, onívora, para quem não sabe, é que come, né, de tudo, carne, leite, ovos, e o vegano exclui todos esses alimentos. Então, não existe diferença para quem segue uma dieta balanceada, onívora, e para quem segue uma dieta balanceada à base de plantas. Não existe diferença na performance. Todos os estudos mostram equiparado. E um estudo que teve só com mulheres, que mostrou uma leve melhora no retardo da fadiga nas mulheres veganas em relação às mulheres onívoras. Mas óbvio, eu vou defender a minha bandeira aqui, né? E assim, o que eu vejo, e até como profissional da saúde, pelos benefícios que a gente
sabe da dieta à base de plantas, que em relação isso à população geral, não só para atletas, de prevenção de doenças crônicas, né, como diabetes, obesidade, câncer, problemas cardiovasculares. Então eu enxergo assim que um atleta que adere à dieta à base de plantas tem uma tendência a ter uma maior longevidade no seu esporte, porque ele tem uma tendência menor a desenvolver doenças associadas à alimentação. Então, uma coisa é fato, e já tem um estudo que mostra isso, que os atletas de endurance, principalmente maratonistas, tendem a desenvolver aterosclerose, né? Porque há um enrijecimento das artérias coronarianas, né? Por conta do aumento da musculatura cardíaca, né? Por conta do autotreinamento, tudo. Isso é fato, né? Tanto é que a gente vê atletas mais velhos, muitos têm problemas cardíacos por conta da intensidade do treinamento mesmo, do esporte. E a gente sabe que esporte mesmo, uma coisa que até o meu treinador fala, esporte não é saudável, né? Saudável é a prática de atividade física, mas quando a gente treina intensamente, não é saudável. Então a gente tenta, eu até como profissional da saúde, eu tento remediar os efeitos nocivos do autotreinamento com alimentação, então dá uma amenizada ali nos efeitos, então que a gente produz muitos radicais livres, né, que acabam danificando as células e aumentando o envelhecimento celular, né, então a gente tenta amenizar isso comendo de maneira saudável. Como a dieta à base de plantas ameniza essa questão da aterosclerose, reduz o risco de problemas cardiovasculares, reduz nível de colesterol sanguíneo, triglicéridos, atletas que aderem a essa dieta têm menor incidência de desenvolver aterosclerose. Então, assim, a gente pode não ter diferença em relação à performance. Eu não vou correr mais rápido do que uma atleta onívora porque eu sou vegana. Eu vou correr igual a ela se eu fizer um bom treinamento, for disciplinada, né, em relação a todo o quadro que um atleta precisa ter, né, disciplina nos treinos, disciplina na alimentação e tal. Mas eu tenho uma tendência a ter uma qualidade de vida melhor do que ela por conta da qualidade da minha alimentação. Então é isso que os estudos mostram. Por isso, também, além de eu ter uma defesa da bandeira pelo veganismo por conta dos animais, que foi o meu maior motivo para virar vegana, isso lá em 2012, eu defendo como uma profissional da saúde que a gente acaba tendo uma maior longevidade por conta de uma alimentação mais baseada em vegetais em relação à alimentação que consome carne e derivados de leite, ovos, entendeu? Então, não sei se deu para ficar claro assim, mas é isso, assim, não há um consenso, mas a gente acaba vendo alguma vantagem em relação a isso, não diretamente ligado ao esporte. Uhum. Eu acho que é muito legal, porque tem gente, inclusive, que talvez pode, né, que são talvez veganos e ficam, às vezes quando não tem esse conhecimento adequado igual tu tem, que ficam às vezes achando que a alimentação delas está de alguma forma inferior, ou alguém que só é vegano por causa dessa questão, né, dos animais e tal, e às vezes acha que não vou fazer tal esporte porque a minha alimentação fica aquém do que deveria, né, e realmente Não, acha imagina. que fica abaixo, assim, né? E às vezes o contrário também, o pessoal que é mais carnívoro aí, que defende a carne, às vezes acha que é superior a tudo, né? E hoje a gente sabe que, querendo ou não, as duas dietas, né, se forem feitas de uma maneira equilibrada, Sim, assim, né? Não sim. é aquilo do cara ficar comendo, né, picanha 3, 4 vezes na semana, com gordura. Uhum. E na vegana também tem como, né? Você ter uma alimentação vegana e não saudável, né? Às vezes, né, batata Sim, frita, por exemplo, é vegano, né? Também. Então, a exatamente. pessoa pode comer, pode ir para os dois lados e ter resultados ruins, né? Assim como acho que Uhum. pode ir para os dois lados e, pelo menos pensando na performance, né, ter resultados bons também, né? Não, acho Sim. que não é isso que vai excluir, né? Sim, saber que a dieta vegana atende às necessidades nutricionais de todas as pessoas. Então, não importa a prática esportiva, ela atende. Hoje a gente tem um exemplo enorme assim de atletas famosos, inclusive, que são veganos, né, e que performam nos seus esportes específicos, tanto no trail, corredores de rua, maratonistas, como outros, né? O Lewis Hamilton, eu acho que hoje é o mais famoso aí vegano do No esporte, UFC também piloto tem, né? No MMA. UFC, sim, no basquete, no vôlei. Hoje a gente tem, acho que, se não me engano, umas 3
atletas do vôlei que são veganas, atletas da seleção brasileira de vôlei. Então, e estão ali na seleção, performando e super bem, e já relataram que estiveram na sua melhor performance depois que aderiram ao veganismo, né? Então, assim, a gente tem muito exemplo, então não é inferior de maneira nenhuma em relação à dieta com carne, mas as duas têm que ser balanceadas, tem que ter orientação, você tem que saber o que suplementar, não é porque é vegano que tem que suplementar, porque o esportista, o atleta que come carne também tem que suplementar, porque é uma demanda do esporte, do alto rendimento, não é uma demanda específica da dieta, né? Então, tudo isso as pessoas têm que ter em mente, assim, para decidir o que quer fazer ou não. E para a gente ir chegando no final aqui da nossa conversa, então, Mariana, qual dica tu daria para uma versão mais nova de você mesma, aí, quando você estava lá iniciando na corrida, alguns anos atrás? Alguma coisa que você acha que ajudaria você, né, nessa caminhada? Alguma coisa que você não fez, talvez você diria para fazer? Ou alguma coisa que você fez, você diria para fazer mais? Tem alguma coisa que você falaria aí para Mariana lá do início aí na corrida? Olha, acho que em relação ao treinamento, eu deveria ter começado Pilates antes, teria sofrido menos com lesões, com lesão de quadril, principalmente, que foi o que começou, quando eu comecei com as longas distâncias, foi o que mais me preocupou, e hoje ainda existe, ainda está ali, mas está controlada, mas o Pilates teria começado antes. Em relação a mim, né, a Mariana como pessoa, acho que seria menos ansiosa, assim, porque eu já fui muito ansiosa, principalmente pré-prova, e já perdi competição por causa disso, assim, já quebrei, falhei na competição por conta da ansiedade. Então, saber que você treina, e se você treina, você é capaz de fazer aquilo, e fazer a sua prova, né, o seu esporte, não precisar mostrar nada para ninguém, porque é diversão, e uma coisa que eu falo sempre, é divertido e ainda é divertido para mim. Uma conhecida minha até falou assim, você termina os treinos e termina sempre sorrindo. Eu falo, é claro, eu estou fazendo o que eu mais amo fazer, que é correr. Seja treinando, seja competindo, eu sempre vou terminar sorrindo. Mas o dia que eu não terminar sorrindo, aí eu paro de correr, porque aí deixou de ser prazeroso, né? Aí eu vou buscar outra coisa, parar de me movimentar, acho que eu nunca vou parar, mas aí eu paro de correr pelo menos. Mas eu acho isso, a Mariana do passado deveria ter feito mais pilates, deveria ter começado pilates e deveria ter sido menos ansiosa. Porque hoje eu sou bem menos ansiosa e talvez eu deveria ter, como eu fiz o ano retrasado, eu comecei um acompanhamento com psicólogo, com mindfulness, né, que é de meditação. Aprendi a meditar, a ansiosa e que quer tudo rápido, tudo muito muito acelerada, em todos os sentidos eu sou muito acelerada, achava que nunca ia conseguir meditar. E aí ele me ensinou a meditar, e isso me ajudou muito a ter mais força mental mesmo e mais controle em tudo na vida e principalmente nas competições. Então acho que a Mariana do passado deveria ter conhecido antes e ter aprendido antes a meditar e ter começado antes a praticar o Pilates. Acho que são duas coisas essenciais que hoje teria deixado eu sofrer um pouco menos assim com o estresse de competição e com lesões. Legal. Rapidinho ainda, já que você tocou nesse assunto aí do mindfulness, eu só queria saber tem alguma... Isso te ajudou de alguma forma durante a prova também? Eu imagino que você comentou de talvez no pré-prova ali, né? Talvez aquelas horas antes ou o momento ali da pré-largada, mas durante a prova, talvez quando você está passando por aqueles momentos de baixa, talvez quase quebrando, assim, ou com aquela sensação de que não tem mais força, essa questão da meditação chegou a te ajudar em algo relacionado a isso também? Total, assim, enquanto hoje eu não tenho mais esse acompanhamento, mas os ensinamentos que ele me passou eu sigo fazendo. Na época que eu estava tendo acompanhamento, eu fiz uma prova de 80 quilômetros aqui na região, que era de Laguna até Garopaba, por todas as praias e trilhas. Chegou no quilômetro 40. O desafio da baleia. Chegou no quilômetro 40, eu estava liderando a prova, chegou no quilômetro 40, eu tive câimbras absurdas. Na época, hoje eu sei que, depois analisando,
erro de suplementação, hidratação, tudo aquilo que a gente já conversou. A Nutri também erra às vezes, porque eu também sou atleta e erro e me empolguei e não fiz o que deveria. E aí chegou no quilômetro 40, quebrei total, câimbra nas duas pernas, e aí para mim a prova tinha acabado ali, porque a partir dali seria o trecho mais técnico, a segunda metade da prova. Eu falei, não, agora vai ter duna, vai ter trilha mais técnica, não vou conseguir com as pernas travadas desse jeito. E eu estava fazendo esse acompanhamento, esse treinamento, que me ajudou muito a correr na praia, inclusive, porque eu tenho muita dificuldade de correr em praia, mesmo a questão do asfalto, a constância, né, eu não gosto de constância. E aí eu falei, volto, não volto, e aí a físio ia me assistir só correr, ela estava lá, acabou fazendo massagem, e aí você decide, o treinador também estava perto, você decide, volta para a prova, não volta. Eu fiquei uns 40 minutos parada, já tinha perdido a primeira posição, mas consegui mantive a segunda posição, voltei para a prova, no segundo lugar, e botei na minha cabeça, e eu lembrava da voz do psicólogo me falando, volta, traz sua atenção de volta, né? E aí eu falei isso para ele até, volta para o seu foco, né? E aí respirei, e uma coisa que ele me ensinou muito de focar em algum ponto confortável do seu corpo naquele momento. Então, por exemplo, as pernas estavam doendo, mas eu estava, sei lá, o meu punho não estava doendo, por exemplo. Então, eu focava no momento da corrida, em algum ponto, algum ossinho do meu punho para tirar o foco lá das pernas. E aí, assim, eu consegui voltar a me movimentar, a correr. Terminei a prova, ainda fui vice-campeã da prova mesmo assim, consegui manter. Mas assim, mas foi assim um momento, eu acho que esse foi bem assim um reflexo do que me ajudou esse treinamento. Já aconteceram em outras provas, porque ultra, né, você tem momentos de baixa por muitas vezes durante a prova, mas já aconteceram várias vezes, e aí eu fiz isso, eu foquei num ponto do corpo que estava confortável, digamos assim, a ponta dos dedos. O pessoal brinca comigo que eu corro assim, e eu corro assim mesmo. E aí eu foco na ponta dos dedos e não sinto dor aonde estou sentindo, e aí me ajuda muito, assim. E outros exercícios, né, de focar num ponto à sua frente. Quando você está num trecho plano, você foca num ponto à sua frente e esquece meio ao redor, assim, e consegue se concentrar. Então, me ajudou profundamente, assim, não tem... Eu sou outra Mariana depois disso também. Nossa, uma dica valiosíssima, assim, eu nunca tinha me atentado de tentar fazer isso, assim, mas acho que é realmente algo que pode ajudar bastante aí, e Sim, obrigado por compartilhar aí essa dica. imagina. E para a gente finalizar, então, Mariana, última pergunta, onde que a gente pode te encontrar aí nas linhas de largada esse ano aí? Como é que tá seu calendário de provas? Tem alguma em mente? Qual que é que você está mais se preparando? É a prova A desse ano? Onde é que a gente pode te encontrar aí? Então, eu sempre falo que eu não. A gente tem uma prova especial no ano sempre, né? Mas toda prova que eu vou é minha prova-alvo, assim. Eu não gosto de colocar que, essa prova eu só vou para participar, né? Mas o próximo alvo agora, então vamos falar assim. Eu vou. Bom, semana que vem eu tenho uma competição mas é uma competição mais regional, aqui em Maruí Trail. Eu ia para os 50, mas mudei para os 22, por toda a questão que a gente já conversou, me poupar e conhecer o que eu podia entregar. Então, vou para os 22 nessa prova. Eu espero ser uma prova bem rápida, assim, e já conheço o percurso, pude ir lá treinar, acho que vai ser muito, muito legal, assim. Mas agora, a que eu estou mais focada mesmo é Perdidos. Agora eu vou em julho para Perdidos. Não estava também programada, acabei resolvendo porque foi cancelado o Caravaggio, que eu ia fazer os 50K do Caminho de Caravaggio, mas infelizmente por conta de toda a questão no Rio Grande do Sul, foi cancelado. Então mudei os planos, vou para Perdidos. E depois de Perdidos, La Mission, de novo, quero voltar para os 53 lá, ver se eu Defender o consigo título lá. defender, ver se eu consigo fazer uma boa performance de novo na prova. E o Paraty, só que aí eu aumentei a distância, não vou para os 33, 35, a ideia agora é para os 55 lá, conhecer um pouco mais das trilhas de Paraty.
E outubro tem alguns desafios também. Outubro está mais recheado. Tem uma prova regional aqui também, de um amigo organizador, mas é uma prova de montanha. Extreme Gramado. Ah, você vai fazer? Vou fazer. Ah, isso Na aí a gente verdade, vai se encontrar lá, então. então, e esse ano eu estava com muitas ideias de conhecer mais do Rio Grande do Sul, né? Só que infelizmente não consegui agora no começo do ano, mas não vou deixar de ir para Gramado. Então vou para Gramado e Vai depois de fazer qual? aí vou fazer os 25 lá. Vou ser cautelosa porque depois eu vou para Bombinhas, depois, né? Depois Bombinhas na Indomit, que vai ser o terceiro ano em Bombinhas. É uma prova que eu peguei para também gostei demais da prova e é relativamente perto para eu ir e vou estar por lá também. Legal. Ah, muito bom. Que bom que a gente vai, em pelo menos uma aí a gente vai se encontrar. De Sim, repente, em sim, mais outras aí a gente vai ter a oportunidade de se ver. sim, nos veremos. Isso aí, Mariana. Tu tem algum recado final aí que tu gostaria de deixar para o pessoal que acompanhou a gente até aqui? Ou alguma mensagem, algum agradecimento para os teus apoiadores, assim? O microfone é teu aí. Eu acho que é isso, mas agradecer mesmo quem está comigo, né? A gente sabe que é muito difícil hoje ter alguns apoios, né, no trail, né, no esporte em geral, mas a Monbora é uma empresa que me abraçou. Aliás, esse ano completa 2 anos de apoio com a Monbora. Eles me conheceram lá em Bombinhas, inclusive em 2022, quando eu fiz os 42 lá. Então a Monbora tem estado comigo desde então. A Vegan Whey, que é uma empresa de suplemento, foi a primeira empresa de suplemento proteico no Brasil, completa esse ano 12 anos. Então, eles me apoiam com suplementos de proteína, creatina, que existe, sim, para quem não sabe, proteína em pó vegetal, né, à base de ervilha, de arroz. Ah, e tenho os meus fisioterapeutas, que também são baita parceiros, a Gabi, o Heitor, do CAI Estúdio Pilates e do Vital Estúdio Pilates. A DV Force, que este ano está entrando comigo também, como uma grande parceira. E acho que é isso. Espero não ter esquecido ninguém. E quem quiser me acompanhar meus treinos, dicas de nutrição, é o @mariana.scarpelli. E é isso. Vamos nos vendo nas provas, nas trilhas. Quem vier para Garopaba, você já está convidado. Venha treinar comigo. Vou mostrar as trilhas daqui, o quintal de treino, meus CTs de treinos aqui. E é isso. Vamos correr muito esse ano ainda. Boa. A gente vai deixar aqui na descrição, então, desse episódio aí o teu Instagram, né, que acho que é o meio de contato aí mais fácil, e aí para o pessoal te seguir e te acompanhar aí no restante desse ano. Mas eu queria te agradecer, muito obrigado aí, Mariano, por ter topado, tanto participar aí, como compartilhar também bastante, abrir o jogo e abrir o livro, né, do teu treinamento também, então, muito obrigado, foi muito bom, eu consegui aprender bastante coisa também, que já estou ansioso para começar a aplicar na prática e ver os resultados disso. Legal, legal. Eu que agradeço. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.